Pois bem, agora vamos ao estudo da segunda viagem missionária de Paulo. No nosso livro, estamos aí na página 94. Desculpe, 95. Pois bem, como sempre que eu recomendo a vocês, tenha a sua Bíblia aberta ao lado do livro, porque nós vamos fazer a leitura de versículo por versículo e também acompanhar o comentário do livro. Bom, eu estou sempre fazendo também uma cronologia da história para vocês, lembrando que Jesus morreu próximo do ano 29 da era cristã, essa é a data mais aceita, ok? E os eventos que se passaram no livro de Atos até o capítulo 15, que nós terminamos estudando o Concílio de Jerusalém, todos esses eventos, eles ocorreram num período de 19 anos, até o Concílio de Jerusalém. Então, essa segunda viagem missionária de Paulo, ela é interpretada como tendo ocorrido no ano 48 da era cristã. Ok? Por isso, no ano 19 anos após a morte de Jesus. E é importante vocês lembrarem, né? 19 anos também de existência da igreja. A primeira viagem missionária de Paulo ocorreu no ano 45 da era cristã. Então, eram 3 anos após o início da obra missionária. O fim da primeira viagem missionária foi quando eles chegaram em Antioquia e surgiram aqueles fariseus que estavam exigindo que os gentios guardassem a lei como os judeus guardavam, inclusive a circuncisão, que eles fossem circuncidados. E a questão foi levada a Jerusalém e todos concordaram que não era necessário que os gentios se circuncidassem mais. Bom, então, o início da nossa leitura, livro de Atos, capítulo 15, versículo 36, eu coloquei essa citação aí no nosso livro, para a nossa leitura. Ele diz: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Lembre-se que na primeira viagem missionária, infelizmente, Marcos, ele retornou no meio da viagem, né? Ok? Versículo 39. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Ou seja, ele vai para aquela região que ele esteve na primeira viagem missionária. Ok? Sendo que na primeira viagem missionária, vocês lembram que eles foram por mar, foram pela ilha de Chipre, atravessaram a ilha de Chipre, pegaram um navio e chegaram na Ásia. Agora ele vai por terra. E eu sempre comento com vocês que são longas distâncias. São longas distâncias que eles vão caminhando. De Antioquia até essa região da Turquia, eles vão caminhar aí pelo menos 600, 700 quilômetros, dependendo do local da Turquia onde eles vão. É muita coisa, é como você caminhar, mais do que você caminhar daqui a São Paulo, né? Pois bem, prosseguindo na leitura,
Agora vamos, Atos capítulo 16, versículo 1. Então, abra aí a sua Bíblia. Observe que ele já começa citando aquelas cidades onde Paulo esteve. Tá bom? Vai citar a cidade de Derbe e Listra. Tá bom? Em Listra, lembre-se que houve um motim que tinha se formado em Icônio e veio até Listra para tentar atacar o apóstolo Paulo, e ali eles apedrejaram o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, agora, cerca de 2 anos depois, né, provavelmente 1 ano, né, ele está no ano seguinte ao fim da obra missionária, ele retorna a essa cidade e nós veremos que o cristianismo prosperou nesse período. Muitas pessoas tinham aceitado Jesus nessas 2 cidades. Antes, o evangelho já tinha chegado lá, eu falei para vocês, desde o dia de Pentecostes, o evangelho se espalhou por todo o mundo. Okay? E o apóstolo Paulo, quando chegou lá, na primeira viagem com Barnabé, pregando nas sinagogas, o que aconteceu? Aquelas pessoas que, de alguma maneira, já estavam se aproximando do evangelho, e os judeus, porque ele ia sempre pregar nas sinagogas, começando pelas sinagogas. E os judeus que esperavam o reino de Deus, eles então receberam uma mensagem diferente do apóstolo Paulo. Antes, eles esperavam a chegada do Messias, tá bom? Como os sacerdotes anunciavam, como os fariseus anunciavam. Eles esperavam a chegada do Messias. E o apóstolo Paulo esteve então nessas cidades anunciando, olha, o Messias já chegou, o Messias já veio, só que ele foi morto, né, pelos sacerdotes, mas ele ressuscitou e eu estou anunciando ele para vocês. Então muitos judeus criam. Bom, então Atos 16, versículo 1, abra sua Bíblia, ele diz: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Ou seja, provavelmente esse já é um resultado da obra missionária na primeira viagem. Então, Timóteo já era um discípulo, nós sabemos. Esse Timóteo aqui é aquele que vai se tornar um destacado discípulo de Paulo, vai acompanhar Paulo até na terceira viagem missionária, e segundo a história, o historiador Flávio Joséfo diz que Timóteo se tornou pastor da igreja de Éfeso, ele se tornou um pastor importante, tá ok? O versículo 2, Atos 16, 2, estamos fazendo a leitura agora do texto da Bíblia. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Ou seja, todas as cidades que o apóstolo Paulo evangelizou e ganhou almas para Jesus na primeira viagem missionária. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Bom, apesar do cristão não ter necessidade de fazer circuncisão, lembre-se que circuncisão na prática, o que hoje é chamado de fimose, operação de fimose. Mas, claro, que os judeus faziam por um motivo diferente, era um pacto com Deus. Hoje os homens fazem porque a ciência recomenda que é saudável para o homem, né? É saudável até para a saúde do homem. Ok? Então, não era necessário que os cristãos fizessem, como até hoje não é. Mas porque se ele não fosse circuncidado, poderia causar alguma dificuldade para a evangelização. Então, o apóstolo Paulo, sabendo que você ganhar almas já é muito difícil. Então, todo tipo de embaraço que você puder tirar é melhor, né? Então, eu acredito que foi por isso que ele decidiu, então, circuncidar
Timóteo. O versículo 4, Atos 16, 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Bom, lembrando que anciãos, aproveitar para comentar com vocês, anciãos era um título dado à igreja, literalmente não existia cargo de ancião. Se você for no grego, está escrito lá presbítero. Então, dependendo até da tradução que você abrir, Atos 16, 4, você vai encontrar nesse versículo presbítero e não ancião. Tá bom? Lembrando, claro, o termo ancião, ele significa presbítero. Ok? Por exemplo, eu estou vendo aqui nas muitas traduções no computador, a versão atualizada traduz como presbítero. A versão King James também traduz como presbítero. Presbítero se traduz por ancião. Então, algumas Bíblias preferem traduzir, outras transliterar, ou seja, colocar apenas a palavra como ela está em grego. Ok? Então, esses presbíteros anciãos eram uma descrição dos líderes da igreja. Tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo João, nas suas epístolas, eles se apresentam como presbíteros, como anciãos. Perdão, irmãos. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. Bom, no livro eu coloquei aí um comentário para vocês em Atos 16, versículo 4. Botei um mapa onde você pode ver o trecho que o apóstolo Paulo percorreu, ok? Nesse momento. E coloquei um comentário, né? Antes do mapa. Bom, infelizmente, Paulo e Barnabé acabaram por separar-se devido à intenção de Barnabé levar novamente a Marcos. Paulo seguiu com Silas pela Síria em direção à Galácia e à Ásia, mas Deus lhe dá uma revelação para que ele passe à região da Macedônia, onde ele vai evangelizar as cidades de Filipos, Tessalônica e Bereia. Depois, Paulo se dirige à Grécia, onde evangeliza Atenas e Corinto. E, por fim, Paulo se dirige à Ásia, evangelizando a cidade de Éfeso, e retorna a Jerusalém. Eu coloquei num mapa aí, para os irmãos poderem ver a extensão. Muito desses trechos o apóstolo Paulo fez, irmãos, a pé. Muitos desses trechos a pé. Assim, por baixo, eu comparo você ir mais ou menos à Bahia e voltar a pé. Então, eram distâncias muito longas. Observe, estamos na página 96, né, nesse mapa, observe que esse primeiro trecho, ele sai da região de Antioquia, né, vai pela Cilícia, né, toda essa região ele fez caminhando, visitando aquelas regiões que ele evangelizou na primeira viagem missionária. A cidade de Tarso, ele foi criado nessa região. Ela fica aqui na região da Cilícia também. Ele é interessante, significativo o fato dele não passar pela cidade que ele foi criado. Nós acreditamos que o tempo que ele esteve em Tarso, ele evangelizou os seus familiares. Claro, o tempo que ele esteve em Tarso, depois que ele aceitou Jesus, ele evangelizou os seus familiares. Quando ele aceitou Jesus na região da Síria, em Damasco, ele foi para a região da Arábia, depois foi a Jerusalém, depois voltou à Síria, 3 anos depois voltou à Síria, foi a Jerusalém, mas por risco de morte, ele fugiu, foi para a região de Tarso. E ali naquela cidade ele deve ter evangelizado seus familiares. É bem provável que existisse já uma igreja em Tarso, porque já eram aí uns 14, 15 anos desde que ele esteve em Tarso. Bom,
Continuando ainda no livro, passando pelas cidades que lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. O apóstolo Paulo, acompanhado de Silas e Timóteo, eles levam os documentos do Concílio de Jerusalém. Nessa decisão, em que Paulo com certeza teve participação de destaque por todo o seu conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento, né? E, claro, sempre lembrando, uma pausa aqui para explicar para vocês. O apóstolo Pedro e Tiago, bem como João, eles eram pessoas de um conhecimento simples das Escrituras, um conhecimento elementar. Pense em um pastor, um homem de Deus, não? Mas que ele tem um conhecimento simples das Escrituras. Okay? Eles certamente falavam só aramaico. Eles falar hebraico era raro. Grego também era raro. Então, o apóstolo Paulo, ele conhecia todos esses idiomas. Nós veremos aí parte do livro de Atos, em que ele faz sermão em hebraico, que era raro, eram poucos os que falavam hebraico nos dias do Novo Testamento. Então, Saulo de Tarso, ele era uma autoridade dentro dos fariseus. Quando eles se reuniram para debater, é claro que havia, da parte dos apóstolos, um respeito por Saulo de Tarso, mesmo ele sendo, vamos dizer, um novo convertido, vou colocar assim, ou pelo menos não ter estado com Jesus durante o seu ministério, mas o conhecimento que ele tinha do texto, isso fazia com que ele tivesse um respeito especial. Então, por isso que eu disse aí, nessa reunião, com certeza ele teve um destaque especial por causa do seu conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento. A sua antiga posição de autoridade dentro do farisaísmo e do sinédrio, somado ao conhecimento prático que Pedro tinha dos ensinos de Jesus. Eles levam esse documento, tá bom? Então, o conhecimento, definir como um conhecimento prático, eles aprenderam muito com Jesus, não? Mas, lembre-se, a questão envolvia fariseus. Os fariseus, eles eram os grandes estudiosos da letra, do texto. Bom, eu comparo normalmente os fariseus aos protestantes hoje, né? Eles vivem de estudar a letra. É um dos melhores dicionários que eu tenho, Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, foi escrito por um protestante. Eles vivem de estudar a letra. Em termos de conhecer a mensagem espiritual, eles não conhecem. Eles não conhecem, tanto que vivem no batismo de recém-nascido, batismo inválido. Não? E os fariseus também eram assim. E esses fariseus que entraram para o cristianismo, eles estavam então pressionando os apóstolos e é muito provável que Pedro, Tiago e João tivessem dificuldade de debater com eles. Já o apóstolo Paulo, ele não tinha essa dificuldade, porque o apóstolo Paulo, segundo a história, ele seria um dos discípulos de destaques de Gamaliel, e tem alguns que interpretam que ele seria o aluno número 1 que Gamaliel estava preparando para o substituir, porque o Talmud, uma obra judaica, fala sobre Gamaliel e fala sobre esse discípulo especial que seria o discípulo número 1. Né? É bem provável que Deus olhou para aquele discípulo número 1 e falou: eu vou mudar a vida desse homem. Com aquele encontro impactante, Saulo de Tarso se converteu. Prosseguindo na leitura no nosso livro, depois nós retornamos à Bíblia, o comentário diz: nesse momento, Satanás está usando o judaísmo para tentar sufocar o cristianismo. É verdade. Não? Infelizmente, nós temos que dizer, muitas pessoas que entram para o cristianismo, eles são impulsionados por Satanás, irmãos.
Vocês acham que todas essas seitas que existem aí é erro humano? Não. O que a igreja sempre pregou é o seguinte: heresia não é de produção humana, heresia é de produção dos demônios. E nós sabemos, nas aulas vocês têm acompanhado, eu sempre falo para vocês, e é um fato que existem mais igrejas organizadas pelo satanismo maçônico do que igrejas verdadeiramente cristãs. Isso é fato. Quando você olha para essas igrejas aí, que tem sempre a pirâmide no topo, as colunas da maçonaria, como a Igreja Universal do Reino de Deus, vamos ser claros, ganhar alma é muito difícil. Por que aquelas igrejas ali ficam lotadas de pessoas e lá eles fazem culto de descarrego, tudo? É claro que ali você não está tratando com cristãos. Às vezes pessoas que estão ali enganadas conhecem o verdadeiro evangelho. Eu já recebi na igreja pessoas que saíram da Universal procurando o verdadeiro evangelho e encontraram na Assembleia de Deus. Mas assim como existe hoje muitos movimentos desses organizados pela maçonaria, a história comprova, igrejas que vieram para o Brasil, missionários que eram patrocinados pelo satanismo maçônico. Então esses fariseus também, eles estavam no cristianismo, mas ainda não eram libertos. Pelo menos em termos de conhecimento, não eram. Porque se fossem libertos, o Espírito Santo teria já esclarecido eles que os gentios, a salvação alcançou-os, mas não havia necessidade deles seguirem o rito judaico. Tá ok? Comentário prossegue. Como é triste ver o povo de Deus sendo usado pelo inimigo para matar o Messias e perseguir, tentando matar a igreja que aceitou o Messias. A intenção era clara: tornar o cristianismo apenas um grupo judaico, como saduceus e fariseus, e assim todos ficarem sob a direção dos sacerdotes, que por sua vez eram submissos a Herodes e a Roma, pois estes estabeleciam o sumo sacerdote controlando a religião judaica. Bom, eu tenho falado para vocês e vamos repetir. O sacerdote de Israel, ele era controlado pelos Herodes e por Roma. Então era um cargo político. Aí você entende por que aqueles homens se envolveram em mentiras e trabalharam pela morte de Jesus, e nesse período agora não estão trabalhando mais para perseguir os cristãos, porque Roma está influenciando na vida deles. Olha, esse período que nós estamos estudando está no ano 48 da era cristã. Estamos na segunda viagem missionária de Paulo, ano 48. 12 anos antes, nós estudamos que Caifás ele foi tirado pelos romanos do cargo de sumo sacerdócio. Então, não era uma eleição entre sacerdotes, tá bom? Ou que eles escolhiam quem seria o sacerdote, o sumo sacerdote, não. Não era nem sorte que em alguns casos, diz a história, que faziam, não. Quem escolhia eram os romanos. E claro, eu sempre comparo. Imagine se o prefeito do Rio de Janeiro, né, se o presidente do Brasil, o governador do Rio de Janeiro, o presidente do Brasil, imagine se um político fosse responsável por escolher quem seria o pastor de cada igreja. Eles iam botar só pastor político, né? Que fazem parte dos partidos, que agradam aos políticos. E aí, claro, você ia ter que sair das igrejas e ficar cultuando na sua casa, os irmãos cultuarem em casas. E era essa a situação da religião judaica. Eles só não perseguiam mais o cristianismo porque o poder deles tinha reduzido muito. Ok? O comentário prossegue. Para quem chegou aí agora, nós estamos na página 97 do nosso livro.
O documento do Concílio de Jerusalém era para comprovar a decisão de não impor aos gentios os ritos judaicos. A dúvida quando o apóstolo Pedro se recusou a comer carne de animal comum ou imundo, ensinando que os gentios não eram imundos, também ensina que a proibição de comer aqueles animais havia ficado para trás. Então, eles tinham essa dúvida. Alguns perguntam ainda hoje, pastor, podemos comer carne de porco? Não, não existe nenhum pecado em comer carne de porco. Eu confesso a vocês que eu evito, porque a ciência, não é por questão religiosa, a ciência diz que a carne de porco é uma carne muito perigosa. É uma carne que ela traz realmente uma possibilidade de contaminação ao ser humano. Então, eu evito. Eu normalmente como mais peixe. Eu gosto de comer mais peixe. Que existe também algum tipo de contaminação aí, mas principalmente peixes do mar, a possibilidade é muito, muito menor do que comer carne de porco. E normalmente você sabe como os porcos são criados. Eu sei que existem locais que criam porcos com higiene, né? Mas eu vejo em muitas regiões as pessoas criando porcos de uma maneira que a higiene é praticamente zero, só para não falar zero, né? O comentário prossegue. Os gentios têm o direito de receber a palavra de Deus e a salvação, não sendo necessário a esses gentios que formam a igreja de Jesus praticar os ritos judaicos. Esse concílio estabeleceu uma separação entre a igreja e o judaísmo, entre a igreja e Israel. Os judeus que seguiam a Jesus precisavam entender que, em primeiro lugar, eles eram cristãos e depois eram judeus. Como o brasileiro que, ao se converter à igreja, e será, em primeiro lugar, cristão, depois será brasileiro. A nossa pátria número 1 é o cristianismo. Qualquer ordem da pátria brasileira que for contrária ao cristianismo será deixada de lado pelo cristão, né? Eu falo ordem como assim? Existem países que proíbem a distribuição de Bíblia. Proíbe ter Bíblia, como países comunistas, né? Tá ok? Proíbe ter Bíblia. Se tiver uma proibição dessa, nós temos que fazer como muitos cristãos faziam, levando Bíblia às escondidas. Se você pesquisar na história, no estudo de missões, muitos cristãos se tornaram contrabandistas de Bíblias. O primeiro livro, quando eu entrei no cristianismo, eu fui criado na igreja, me desviei e voltei em 1983. O primeiro livro que eu li foi um livro intitulado Quando Vem a Perseguição, de John Pitt, porque eu me converti e logo no ano seguinte, me converti em 83, em 84 eu fui fazer o seminário, né? O Instituto Bíblico Pentecostal. E na década de 80 havia uma grande preocupação do comunismo entrar no Brasil, porque o comunismo naquele período estava numa crescente no mundo, e o comunismo tinha tentado entrar no Brasil na década de 60. O exército acabou agindo a pedido do presidente, da Câmara dos Deputados, do Senado, da OAB, e isso está dentro da Constituição. Então, se houver um pedido de 3 poderes, o exército tem que agir. Então, salvou o Brasil do cristianismo. Mas havia essa preocupação. O seminário que eu estudei, né, os professores, o missionário Lourenço Olson, Antônio Gilberto, que já eram pastores na década de 60, eles disseram, principalmente o Antônio Gilberto, que ele era militar, ele falou o nome dele do missionário Lourenço Olson, inclusive ele era professor de comunismo, né, de seitas e heresias, ele dava aula sobre comunismo para nós. Ele falou, o nome dele estava na lista dos comunistas para morrer, quase os pastores que nós vamos matar do Brasil, quando tomar o poder. E estava o nome do missionário Lourenço Olson e do pastor Antônio Gilberto. Ok? Isso foi o que eles fizeram nos outros países, na Rússia, foi o que eles fizeram na China,
Então, os cristãos, principalmente os pastores, foram mortos. Então havia essa preocupação. Então eu li esse livro, Quando Vem a Perseguição, do John Pitt, e ele contava a história de homens que são chamados de traficantes de Bíblia, porque eles levavam Bíblia escondida para cristãos que viviam escondidos nos países comunistas, Rússia, China, Coreia do Norte, né? Ok? E ainda hoje é assim, existem cristãos na China, mas eles vivem sob perseguição. Na Coreia do Norte, a Coreia do Norte é um dos piores países, né? Bom, o comentário prossegue. Assim, os judeus cristãos tinham que primeiro seguir o cristianismo. Qualquer lei judaica ou ordem do Sinédrio que fosse contrária ao cristianismo, eles não deveriam seguir. Que isso fique bem claro. Nós respeitamos e pagamos impostos, né, respeitamos o país, mas se surgiu uma lei para proibir a pregação do evangelho, nós vamos continuar pregando. Se surgiu uma lei, o que eu não acredito mais hoje, só se tiver uma revolução aqui no Brasil, o que é muito difícil, né? Mas não é impossível. Não é impossível. Bom, então, essa primeira parte eu coloquei aí no livro também, após essa leitura, coloquei um mapa descrevendo essa parte que o apóstolo Paulo já percorreu, tá bom? Nas cidades que ele esteve na primeira viagem missionária, e observe que aí nesse mapa tem ali a região da Galácia, dos Gálatas. Toda essa região que ele está visitando, ele evangelizou na primeira viagem missionária, teve conflito com os judeus. Esse conflito, ele vamos dizer, está visitando essas igrejas, que era formada agora de judeus e gentios, trazendo o documento dos apóstolos. Esse problema com os judeus, ele vai permanecer. Ele vai permanecer. A carta aos Hebreus, nós veremos, ela vai ser escrita, acredita-se, próximo do ano 66. A carta aos Hebreus, ela é uma carta para explicar aos judeus que não havia mais como a nação, vamos dizer, se tornar o povo de Deus nessa era. Nós acreditamos que haverá uma era futura, né, que o Apocalipse chama de milênio, e nessa era futura, nós sabemos que os judeus, eles voltarão a ser o povo de Deus. Eles voltarão a ser o povo de Deus. Mas nesse momento que nós estamos estudando, que é a era da igreja, não tem mais como os judeus serem o povo de Deus. É isso que o autor aos Hebreus diz. Esse é o propósito da Epístola aos Hebreus. Porque o apego à nação era muito grande. O patriotismo judaico não existe comparativo, né, com nenhuma outra nação. Você pode considerar aí como americanos, são muitos patriotas, muito patriotas. Tem americano que gosta de andar mesmo com roupas, com as cores dos Estados Unidos, são muito patriotas. Mas não se compara ao patriotismo judaico, porque eles veem essa nação como uma nação que ela foi organizada por Deus para poder salvar a humanidade. Ok? Eles se veem como a nação santa, que fala o idioma santo, que recebeu o livro santo de Deus, que habita na Terra Santa. E fala o idioma santo porque eles acreditam que foi o idioma que Deus ensinou a Adão. Né? E faz sentido, né? O idioma que Deus ensinou a Adão, faz sentido que esse idioma tenha sido falado até os dias de Abraão. E Abraão, ele, claro, fazia parte de uma família fiel que não fez parte da Torre de Babel, então a língua deles não foi confundida. Então, Abraão falava certamente o idioma que Noé falava,
tá bom? Que Enoque falava, que Adão falava. Pois bem, retornando ao retornando à leitura do nosso livro, vamos agora ao texto que diz: foram impedidos, né, no final da página 98. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. É o versículo 6. Bom, essa região da Galácia onde eles estavam, a região da Galácia era uma região de bárbaros. A Turquia em si, a Cilícia, onde estava Tarso, onde estava Perge, Listra, tá bom? Essas eram cidades de cultura grega. Mas a região da Galácia era uma região dos bárbaros. Os bárbaros, eles não tinham escrita. A religião deles era uma religião que era considerada, por isso os romanos chamavam eles de bárbaro, uma das razões, né, era a religião, porque eles sacrificavam até pessoas. Então o apóstolo Paulo já passou pela região da Galácia. Mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra naquela região da Ásia. Claro, não é que Deus não quisesse que os bárbaros recebessem a palavra. Na verdade, Deus, claro, queria. Tanto que depois o apóstolo Paulo passou por lá e evangelizou e depois vai escrever uma epístola às igrejas que estavam nessa região. Mas chegou um determinado momento que Deus queria que o apóstolo Paulo, o plano de Deus era que o apóstolo Paulo fosse até a região da Mesopotâmia e Grécia, porque na primeira viagem missionária ele esteve ali na região da Turquia só, da atual Turquia, ou seja, que é chamado de Ásia Menor. Então agora Deus impede exatamente porque ele vai seguir viagem missionária. O comentário diz: Paulo se dirigiu à região onde havia pregado o evangelho na primeira viagem missionária e planejou pregar na região da Galácia, que ficava na região da Ásia. A Bíblia não esclarece o motivo pelo qual o Espírito Santo impediu que Paulo pregasse naquela região, mas é natural interpretarmos que se tratava apenas do momento oportuno. Tá bom? Ok? Depois nós veremos até o apóstolo Paulo escreve uma epístola, ou seja, tinham cristãos naquela região e tinham judeus naquela região, tanto que nessa epístola os judeus estavam ainda tentando influenciar os gentios a praticarem a circuncisão, a guardarem a lei. Ok? Eu aproveito, se você puder, vamos agora ao nosso texto da Bíblia. Nós lemos Atos 16, versículo 6, vamos ler agora o versículo 7. E diz: E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu, ou seja, o Espírito Santo está direcionando eles para eles evangelizarem, para que ele acabe por se direcionar à região da Grécia, tá ok? Para que ele se direcione à região da Grécia. Então, esse versículo aí deixou bem claro que essa região era uma região que Deus, vamos dizer, claro, iria depois fazer com que o apóstolo Paulo evangelizasse essa região. Tá bom? Bom, eu parei a leitura no livro, aí na página 99, nessa parte que diz em momento oportuno, né? Ok? Eu vou prosseguir na leitura agora, tá bom? A partir desse ponto. Esse era o momento de evangelizar outra região, que era a Macedônia. Bom, a Macedônia, explicar para vocês, a Macedônia, podemos dizer que ela já foi a capital do mundo. O que é chamado de Império Grego, na verdade, era o Império Macedônio. Sendo que a Macedônia,
era uma região também de cultura grega, pelo menos de fala grega. Só não era tão avançada quanto a região de Atenas, Corinto. Ou seja, era uma região de língua grega, porém era meio bárbara. Tá bom? Só que eles eram homens mais altos e mais fortes que os gregos, como os bárbaros normalmente eram relacionados aos romanos, né? E isso fez com que esses macedônios levassem vantagem e acabassem por conquistar as cidades de Atenas, de Corinto, né, de Esparta, dominar aquela região grega, tá bom? Então, por exemplo, o grande imperador grego Alexandre, chamado Alexandre Magno, ele era macedônio. Tá bom? Então, eles não eram tão avançados em filosofia, tinham filósofos também, porque Aristóteles, por exemplo, era da Macedônia, mas eles não eram tão desenvolvidos quanto os gregos. Ok? O comentário prossegue. Mas o Espírito Santo não declarou logo isso a Paulo, e vemos a decisão autônoma desse apóstolo, deixando a região onde estava Mícia e caminhando aproximadamente 300 quilômetros até Troade. Então vocês vejam, Deus não falou para o apóstolo Paulo onde ele deveria ir. Só impediu ele. E aí ele fez o quê? Ele caminhou 300 quilômetros até Troade, né? A Bíblia não diz 300 quilômetros, nós calculamos aproximadamente 300 quilômetros. Irmãos, 300 quilômetros é muita coisa. É quase daqui a Campos dos Goytacazes. Para você ter ideia, daqui a Petrópolis são 60 quilômetros. Ou seja, é 5 vezes daqui a Petrópolis. E por quê? Aí eu continuo a leitura, né? Por que Paulo tomou essa decisão se Deus não lhe deu nenhuma direção? Às vezes, Deus faz as coisas esperando uma decisão sábia do homem. E Paulo mostrou essa sabedoria, pois Troade era uma cidade portuária, sendo assim um lugar que facilitaria o acesso após a direção do Espírito Santo. De Troade, ele poderia embarcar em um navio para o Egito, Jerusalém, Roma, Atenas ou Macedônia. Era um ponto estratégico. A ordem de Deus foi para que ele passasse a Macedônia, o que lhe veio em uma visão. Né? Então, veja, vamos ao livro de Atos, retorne ao livro de Atos que nós estamos lendo, o versículo 8. Vamos ler o versículo 8. Atos capítulo 16, versículo 8, que diz: E tendo passado por Mícia, desceram a Troade. E o versículo 9, né? E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Então eu considero interessante esse momento, e a gente só fica sabendo também quando a gente estuda geografia bíblica, porque a região que ele estava, a região de Mícia, não é uma região portuária. Veja, ele caminhou 300 quilômetros até chegar em um porto, que é o porto de Troade. E ali, naquele porto, Deus então lhe dá uma mensagem, né, uma ordem de noite, uma visão em que se apresenta o homem da Macedônia e diz para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então a sabedoria do apóstolo Paulo é algo também para nós pensarmos na nossa vida cristã. Temos que vamos estudar a palavra de Deus, seguir tudo que Deus nos ordena, mas saber também que às vezes Deus, ele deixa algumas decisões nas nossas mãos. Ele espera que você tenha algum nível de sabedoria, né? Como Saulo de Tarso. Bom, Deus está dizendo para eu não pregar aqui. Eu posso ficar aqui parado até vir uma ordem, mas eu
eu sei que certamente ele vai me direcionar para outro local. Bom, eu vou me direcionar para um local que estrategicamente seja melhor. Vou para uma região portuária, onde eu posso, eu já andei aqui pela Ásia, então eu vou para Troade e lá de Troade, onde ele me disser, se for terra, eu continuo caminhando pela terra. Se for por mar, então eu posso pegar um navio e me deslocar mais facilmente, que é o que vai acontecer. Para ele chegar à Macedônia, tá bom? Ele vai, no caso, pegar um navio que vai levá-lo até a Macedônia, ok?